Coach, antes de te ouvir, acho que o Jamil está aqui e ele tem informações sobre o plano, né, da Colômbia. Que plano é esse que a Colômbia propõe ao Maduro? Me parece que é anistiar, né, o Nicolás Maduro e novas eleições na Venezuela. A Maria Corina Machado diz que é contra novas eleições também defendidas, né, pelos Estados Unidos. O presidente Lula falou hoje sobre essa possibilidade. Jamil, aí para você, boa noite. Diego, boa noite, Thales, boa noite, Coach, boa noite a todos. Oi, Olha, boa antes de mais noite. nada, vamos só fazer uma correção que não é nossa, é do próprio Biden. A Casa Branca acaba de desmentir o próprio Biden, dizendo que ele ouviu errado a pergunta sobre Venezuela e que ele não pensou que a pergunta tivesse sido sobre justamente a eleição, se ele apoiava ou não uma nova eleição na Venezuela. O que ele estava dizendo é se ele achava ou não absurdo o que estava acontecendo na Venezuela. Enfim, é aquelas situações que acabam evidenciando o óbvio da situação americana hoje. Enfim, a Casa Branca diz que Biden não tem essa posição de defender uma nova eleição na Venezuela. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, Itamaraty também não concorda com o Lula, né? O Itamaraty está falando. Exato. Ele Exatamente, insiste exatamente, nas Thales, atas. perfeito. Perfeito, Thales, perfeito. Porque é curioso, porque no governo brasileiro a gente continua ouvindo que essa não é a posição oficial, né, tanto do Palácio Planalto como do governo, perdão, do Itamaraty, e agora o Biden, depois de responder a uma pergunta, ele estava entrando no helicóptero, ele foi perguntado se ele defendia uma nova eleição, ele disse, Yes, I do, sim, né, basicamente em português. E agora a Casa Branca oficialmente desmentindo o próprio presidente, dizendo que ele não ouviu a pergunta de forma correta. Enfim, então vamos só clarear essa parte aqui para deixar muito claro que Biden então entendeu errado a pergunta original. Muito bem. Agora, o que não há nenhuma dúvida, onde não existe nenhuma dúvida, é o fato da Colômbia ter publicado Gustavo Petro, presidente da Colômbia, ter publicado nas redes sociais o plano, uma espécie de roadmap, né? O caminho para a saída pacífica e política na Venezuela. E qual que é essa saída? Em primeiro lugar, segundo Petro, e aí sim, publicado nas redes sociais, não pode dizer que foi um problema de audição. Nas redes sociais ele publicou: primeiro ponto, retirada das sanções internacionais. Segundo ponto, anistia nacional e internacional a todos. O que quer dizer isso? Anistiar aqueles que estão presos hoje, ou seja, os presos políticos que o Maduro fez, mas também uma anistia ao próprio Maduro e a todo o regime chavista, ou seja, uma anistia geral, nacional e internacional. Por que internacional? Porque, obviamente, existem pedidos de prisão a Maduro e alguns dos seus aliados nos Estados Unidos e em outros países. Então, ponto número dois, anistia. Ponto número três, uma situação política na qual todos os partidos possam participar da vida política. Outro ponto fundamental, a criação de um governo de coalizão, um governo de transição, no qual oposição e regime chavista poderiam fazer parte. E aí, finalmente, a convocação de uma nova eleição. Ou seja, é um processo muito mais longo do que parecia que estava sendo colocado pelo Celso Amorim ou por algum outro interlocutor brasileiro, dizendo: não, vamos realizar uma nova eleição, um segundo turno. Não. O que o Petro fala é de um processo muito mais longo, muito mais elaborado, justamente com uma construção de uma transição. Faz sentido? Faz. Né? O próprio Petro fala, olha, isso aqui foi o que foi utilizado na Colômbia para sair desses 50 anos. Ele não colocou 50 anos, mas para sair, obviamente, da situação que a Colômbia estava, e aí o que é justamente conhecido em toda a região como uma situação extremamente dramática na Colômbia, que foi resolvida justamente com uma transição. O que ele propõe é que essa transição aconteça na Venezuela também. Eu perguntei para o Itamaraty o que eles achavam da proposta do Petro. Por enquanto, nenhuma resposta, nem sim, nem não. O que nós sabemos é que Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, está em Bogotá negociando nesse momento com o chanceler
colombiano, justamente um plano para ser apresentado para o Maduro. Mas vamos lá, vamos combinar aqui. Uma hora antes da reunião entre os chanceleres começar, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, vai às redes sociais e coloca basicamente o plano em evidência. Ou seja, provavelmente esse é o plano que está sendo, pelo menos, negociado por parte dos colombianos. Se o Brasil vai aceitar o pacote inteiro, se o Brasil vai pegar uma parte só, vamos ver, vamos aguardar. Mas existe um plano, o plano está sendo desenhado e o plano está sendo proposto, tanto ao governo Maduro como à oposição. Quanto ao Biden, foi um problema, segundo a Casa Branca, de escuta.